ok? Vamos só aguardando alguns instantes para que possamos conectar. Estamos todos aí na mesma sala de transmissão, para que possamos juntos louvar e agradecer ao nosso Deus, dando continuidade ao nosso culto. Também estou buscando encontrar aqui, ok. O pessoal já está conectando. Louvado seja o nosso Deus, que merecedor de toda a honra, glória e louvor. Você que está chegando agora, a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor tem se esmerado em transmitir os cultos e continuar com todas as atividades. Inclusive, iremos fazer visitas virtuais. O pastor Luiz já explicou isso. E nós vamos pensar, sabe o quê? Minha esposa perguntou como é que nós vamos ministrar a ceia no próximo domingo. Ministrar a ceia virtualmente. Nós ainda não pensamos a respeito disso. Mas nós vamos pensar. Deus vai nos dar a estratégia, eu creio nisso. Creio que Deus vai nos dar a solução. De repente, não sei, não vou nem arriscar dizer alguma coisa. Mas nós vamos agradecer o nome do nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Declare, grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante de nos prostramos. Declare, queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso Deus deve ser exaltado todo instante. Ele é merecedor. Toda honra, glória e louvor. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Vamos declarar: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Declare: ele é consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som
teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Declare, Ele é consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor, não vou tocar as suas vozes. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento que temos de poder louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, poder cantar louvores a Ti, reconhecendo a Tua grandeza, declarando que Tu és grande, declarando, ó Deus, que só o Senhor deve ser exaltado. E só estamos aqui, ó Pai, reunidos por conta de Jesus Cristo, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas mazelas, nos curando, nos trazendo da morte para a vida. Por isso que estamos aqui reunidos através da internet, porque somos impedidos de estarmos presencialmente na igreja. Mas estamos aqui unidos num só amor, num só propósito, de engrandecer o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero convidar vocês a refletir comigo um pouco na palavra do Senhor. E digo um pouco porque todo esforço que eu venha a fazer, ou você venha a fazer, não é nada se o Espírito Santo não falar ao teu coração.
se o Espírito Santo não abrir a sua mente, se o Espírito Santo, o nosso próprio Deus, não quiser mostrar, se revelar a você. Então a oração é essa, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que Deus abra a tua mente, que Deus fale a tua vida, ao teu coração, para que você coloque em prática o que o Senhor tem para nós nessa noite. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Quero agradecer o reverendo Wilson na abertura do culto. Nós estamos ainda nos adaptando a tudo isso. Espero que você tenha conseguido pegar o início do culto, também agora um momento de louvor, de adoração, e agora possamos refletir juntos na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Fala sobre os dois fundamentos. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento que vamos expor a Tua palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao meu coração, e eu seja simplesmente um porta-voz da Tua mensagem. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas sim dirigido pelo Teu Santo Espírito. Move, Deus, o coração do Teu povo. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da minha mensagem nessa noite diz assim: como vencer os intempéries da nossa vida. Algo que tem acontecido. Os intempéries são tristezas, coisas que de repente aconteceu na sua vida, que tem trazido um transtorno, uma confusão na sua vida. E nós queremos trazer, dentro dessa passagem, que é o finalzinho do Sermão do Monte, e nós vamos usar praticamente todo o Sermão do Monte para entender o que Deus tem para nós, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. O Sermão do Monte, ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e lá nós vamos encontrar respostas como vencer os intempéries da vida. Esse sermão, o Sermão do Monte, ele impressionou de tal maneira um líder indiano chamado Mahatma Gandhi, que ele, em algumas alegações, disse a uma autoridade britânica o seguinte: quando o seu país e o meu irem baseados nos ensinos do Cristo, no Sermão do Monte, teremos solucionado os problemas, não só dos nossos países, mas do mundo inteiro. Essa frase eu extraí de um livro, assim, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, na página 16, publicado pela Sociedade Torre de Vigia. Se você quiser procurar esse livro, pode procurar, publicado pela Sociedade Torre de Vigia. O nome do livro é Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Vou ler novamente a frase dele: quando o seu país e o meu se reunirem baseados nos ensinos de Cristo, no Sermão do Monte, teremos solucionado os problemas, não só dos nossos países, mas do mundo inteiro. Veja a compreensão deste homem. Veja o impacto que o Sermão do Monte causou na vida deste homem. A sabedoria contida nesse sermão aborda de forma simples e direta questões relacionadas com todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. Nós vamos lá, vamos tratar um pouco da parábola que nós lemos. Fala dos dois fundamentos, Mateus capítulo 7, do verso 24 a 27. Jesus conta a história de dois homens, um prudente e o outro insensato. Ambos edificam suas casas, porém cada um deles edificou de uma forma, um em um fundamento
e o outro em outro. Um deles construiu os alicerces de sua casa sobre uma rocha, e o outro construiu na areia. Quando nós olhamos alguns terrenos, e quando muita gente sabe que eu trabalhei no mercado imobiliário, negociando terreno, quando nós olhamos algumas áreas, nós até achamos bonita a área. Depois fazemos um estudo de solo para ver se o solo ele é bom, se ele suporta, e se precisamos fazer a estrutura para baixo da terra, com maior profundidade ou não, para ver se realmente vai suportar a construção. Se o solo é forte, é firme, se é rocha, vai nos dar um pouco mais de trabalho, mas não precisamos aprofundar demais o alicerce. Mas quando o solo ele é arenoso, você deverá escavar mais até que você chegue a algo mais sólido, para que você coloque a estrutura da sua construção para que ela seja firme. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, chegou a notícia que os apartamentos na cidade de Santos estavam tombando. E eu estive lá em Santos e olhei algumas construções, e nós vimos realmente de um prédio para o outro a inclinação de um prédio. E o pessoal da engenharia estava correndo para colocar macacos hidráulicos para levantar o prédio, colocá-lo no seu posicionamento exato. Veja, por quê? Na praia o solo é mais arenoso. Então, quando nós olhamos para essa passagem onde o Senhor coloca dos dois fundamentos, os dois alicerces, nós começamos a lembrar de algumas coisas. Veja, temos que entender que quando é pronunciada aqui essa parábola, Jesus evidencia a diferença das duas construções, comparando-as com aqueles que ouvem e praticam a sua palavra e os que fazem o contrário. O que eu quero mostrar aqui, olhando para o texto, veja que interessante. No verso 25, diz assim: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Veja que os acidentes naturais ali, que é chuva, ventos fortes, transbordamento dos rios, deu com ímpeto contra aquela casa, mas aquela que foi construída na rocha, ela não caiu. Mas nós vemos um pouco mais para baixo que a casa que foi construída na areia, no verso 27, são as mesmas questões naturais que foram contra a casa. Veja, e caiu a chuva, verso 27, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que interessante. Tanto aquele que construiu na rocha, quanto aquele que construiu na areia, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. Há pessoas que entendem que o fato de estarmos na igreja ou crermos em Jesus Cristo, já fazermos parte da família, porque fomos chamados desde a eternidade, o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, estamos caminhando com o nosso Deus, estudando a sua palavra. Muita gente acha que a chuva não virá, os rios não vão transbordar, o vento não vai soprar e não vai bater com ímpeto na sua casa. Veja que tanto os que servem a Deus quanto aqueles que não servem a Deus hoje estão em isolamento social por conta de um vírus. Veja que a tempestade está batendo tanto na casa daqueles que servem a Deus como daqueles que não servem a Deus. E o texto nos mostra isso. Mas como vencer isso? A diferença está aí. O ensino dessa parábola não deixa claro. Claro que todos nós temos possibilidades de construir coisas nessa terra. E quando eu digo coisas, estou falando de você construir uma família, de você construir um relacionamento, você construir uma empresa, ou tudo que você desejar construir nessa terra, você pode construir. Mas existe aqueles que são insensatos e os que são prudentes para fazer a sua construção.
Alguns sabiamente constroem sobre o fundamento da vontade de Deus. E esses têm suas casas construídas em um alicerce forte e resistente. Outros, insensatamente, constroem sobre fundamento que não agrada a Deus. Quando eu digo constrói seus relacionamentos, uma suposta empresa, uma edificação mesmo, uma casa, ou um casamento, educação de filhos, quando você não constrói nos fundamentos baseados na palavra de Deus, que agrada a Deus, esses têm suas casas construídas fracos, estão sujeitos a todos os intempéries da vida, e com certeza ela vai cair, ela vai ruir. Porque o alicerce deve ser Jesus Cristo. A forma como construímos a nossa casa determinará o futuro dela. O texto deixa claro que a forma como é feita a construção atua como no forte impacto do futuro dela. Veja, a casa construída sobre os fundamentos corretos enfrentará chuvas, transbordamento de rios e fortes ventos. Permanecerá firme. Aquela que é construída sobre fundamentos incorretos também enfrentará chuvas, transbordamentos de rios, fortes ventos. Porém, a sua destruição é certa, pois não aguentará a força da natureza contra ela, sendo ruína para quem mora nela, e ela própria sofrerá grande destruição. As tempestades virão igualmente para todos, o prudente e o imprudente, sensato e insensato, cristãos e não cristãos. Como vencer os intempéries da vida? Primeira coisa que eu quero destacar aqui, gostaria que você registrasse para você. Primeira coisa, para que você possa vencer os intempéries da vida, você deve meditar. Meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar, ter uma vida humilde de aprendiz. Uma vida humilde de aprendiz. Veja, em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Veja, do verso 3 a 12 do capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças, fala daquele que feliz e muito feliz é aquele que vive isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. E assim o Senhor vai ensinando. E lá no verso 12 ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Veja, o Senhor está ensinando, dizendo da alegria, que eles vão ser perseguidos, mas eles vão ser alegres, porque eles têm a alegria do céu. Porque eles estão sendo ensinados pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus. Os fundamentos estão ali. Mas veja, o Senhor Jesus continua ensinando no seu Sermão do Monte, que fala do verso 21 ao verso 26 do capítulo 5, sobre situações da nossa vida. Veja, o Senhor fala sobre os homicídios. Isso acontece muito nos nossos dias. E ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja que o Senhor Jesus, ao ensinar, ele está dizendo assim, olha, melhore o seu relacionamento. Você é feliz porque você está sendo perseguido. Você é feliz porque pessoas estão dizendo mentiras a seu respeito por conta de Cristo. Você é feliz por conta disso. Quando vos perseguirem por conta da minha justiça. Veja o Senhor Jesus dizendo, ensinando. Está dizendo, ouça, aprenda, preste atenção, examine, fique. Veja, ele está dizendo assim, medite nisso.
Não só ouça, mas medite, estude a respeito, tenha uma vida humilde de aprendiz. Tudo que eu estou dizendo para vocês, absorva. O Senhor Jesus está ensinando, está falando sobre os homicídios. Não mate. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não tirei a vida de ninguém. Mas se você já desejar a morte de alguém, você já o matou. Quantas pessoas com amargura no coração têm feito isso? Quantas pessoas têm feito isso com as nossas autoridades? O Senhor tem nos chamado a atenção para que, como cristãos, devemos ser diferentes. Do verso 27 ao verso 30, o Senhor também trata de um assunto que está nos dias de hoje, sobre adultério. Algo que já acontecia naquela época e acontece nos dias de hoje. E o Senhor está dizendo assim que não deve acontecer. E Ele volta a dizer, ouviste, verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja, irmãos, o Senhor está trazendo assuntos dos nossos dias, assuntos estes que têm levado à bancarrota muitos casamentos, tem levado à destruição casamentos. Veja, irmãos, o Senhor está nos chamando a atenção, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando conosco, nós precisamos absorver essas coisas. Do verso 31 ao 32 do capítulo 5, diz assim, também foi dito, verso 31 a 32, diz assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e expõe a tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada cometerá adultério. Veja, irmãos, hoje os casamentos que estão acontecendo, as pessoas já casam assim, se não der certo eu separo. Hoje a sociedade prega que casamento é uma instituição falida. A palavra de Deus fala sobre a questão da carta de divórcio, e isso é por conta da dureza do coração de cada um. Veja, irmãos, o Senhor está dizendo aqui que nós devemos observar essas coisas. Nós temos visto um crescimento muito grande de divórcios no meio da igreja, e isso não agrada a Deus. Sabemos que as coisas podem ser trabalhadas e algo que pode ser revertido, porque o Senhor trabalha no nosso coração, o perdão existe, há uma reconciliação, porque o próprio Cristo buscou reconciliar-se conosco, o próprio Deus. Porque nós é que o ofendemos cometendo pecado através de Adão e Eva, quando desobedeceu lá no Éden, nós ofendemos a Deus. E quem buscou reconciliar-se com o homem foi o próprio Deus, que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar, nos dando a reconciliação com Ele. Porque se Ele fosse esperar que eu ou você fosse buscá-lo em oração, ou entendendo que Ele é o nosso Deus, se Ele não tivesse agido primeiro, nós não faríamos. Ele buscou reconciliar conosco. Por isso, o perdão, a misericórdia do Senhor alcança a todos aqueles a qual o Senhor quer derramar a sua graça e a sua misericórdia. Veja, irmãos, mesmo no capítulo 5, no verso 33 a 37, fala dos juramentos. Tem pessoas que falam e tomam o nome de Deus em vão e fazem alguns juramentos. No verso 33 é interessante, que diz assim, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ele diz assim, olha, você não deve jurar, você não deve assumir o compromisso, mas se você assumir o compromisso, se você fizer algum juramento, cumpra, porque o Senhor vai cobrar de você. Veja, são coisas do nosso dia a dia que muitas vezes fazemos achando que não vai ter problema algum ou não vai ter resultado negativos na nossa vida. Mas temos que prestar atenção com isso, sabe? A palavra de Deus também trata conosco sobre a questão da vingança. Quantas pessoas com o coração amargurados,
Quantas pessoas que não exercem perdão, que querem se vingar da outra pessoa. Veja, irmãos, no verso 42, do mesmo capítulo 5, ele diz: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Meu Deus, que negócio é esse? A pessoa me fez um mal, e agora ele está precisando. Não vou ajudar. Não é isso que o Senhor está dizendo. Está dizendo assim, se ele te chamar para você caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Se ele tiver com frio e pedir a sua túnica, dá também. Você deve preservar a tua vida e a vida dele, você deve se empenhar pela vida dele. Você deve amar o próximo, você deve amar os seus inimigos, e isso ele trata do verso 43 ao 48. E nós devemos amar o nosso próximo. E quando nós olhamos para o próximo, nós olhamos primeiramente para os que estão dentro de casa. Mas o Senhor também fala de nós amarmos os nossos inimigos. E eu tenho dito que quando nós entendemos o que é amor, e eu digo que amor não é sentimento, mas amor é uma obediência a Deus. Porque se você for esperar sentir alguma coisa pelo seu inimigo, o seu desejo é de torcer o pescoço dele, de fazer com que ele se dê mal. Mas o Senhor diz que você deve amar o seu inimigo, então você deve se empenhar pela vida dele, e não desejar mal a ele. Veja, irmãos, essas são as instruções que nós vemos aqui no Sermão do Monte, para que nós possamos meditar, ouvir, ler, estudar, e ter uma vida humilde de aprendiz. Porque o Senhor Jesus se assentou e os discípulos se aproximaram dele, e ele passou a ensiná-los. Assente-se aos pés do Senhor Jesus. Ouça, medite no que ele tem dito ao teu coração, estude a palavra dele. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, que você não somente deve meditar, ouvir, ler, estudar, mas que você deve praticar, obedecer, realizar. Vida prática, ou seja, exercer experiência. Experiência nada mais é do que habilidade adquirida pelo exercício contínuo. Você deve ter experiência com Deus. Você deve praticar a palavra de Deus. Você deve obedecer a palavra de Deus. Você deve realizar dia a dia a palavra de Deus. No mesmo capítulo 5, do verso 27 a 32, ele fala de valorizar a honra e honrar o casamento. Como é que você evita o adultério? Como é que você pode desenvolver isso no seu coração? Valorizando o seu casamento. Não só você, mas o homem, mas a mulher deve valorizar o seu casamento. E quando você se empenha para o outro se empenha com a sua vida. E aí vocês vão fugir de toda a cilada do inimigo que os leva a cometer adultério. Veja, no verso 27 a 32 do capítulo 5, ele diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o corpo para o inferno. Veja, queridos, é claro que você não vai fazer isso agora. Estamos falando de maneira figurada. Você não vai arrancar o seu olho, a sua mão, mas está dizendo assim, olha, se isso te faz tropeçar, evite. Valorize o teu casamento, valoriza quem está com você. É isso que o Senhor está dizendo. Então pratica. Olha, se eu sei que eu vou por aqui, eu sei que se eu for por aqui, eu vou errar. Então qual é a sua atitude pelo que você sabe? Exercer a prática e ir para o outro lado. Então pratica o que você sabe. Obedece a palavra de Deus. Evita o pecado. Em Mateus capítulo 6, verso 1, fala da justiça. Isso como é interessante.
Se nós compararmos com o capítulo 7, do verso 1 a 6, verso 1, vamos lá no capítulo 6 primeiro. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Veja, exerce a justiça diante dos homens. Porém, no capítulo 7, lá fala do juízo temerário e é proibido. Fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgais, com que julgar, sereis julgados, e com a medida que estiver medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja, irmãos, aqui está dizendo, olha, não seja hipócrita. Você está sendo justo, demasiadamente cruel, e a palavra me fugiu, você está sendo irremediável, muitas vezes, com a pessoa, injusto com a pessoa, ou usando de severidade com a pessoa, sendo que você tem praticado algumas coisas que não agradam a Deus, até mesmo nos pensamentos, julgando o outro. E a pergunta é, quem é você para julgar? Exerce a justiça baseada na palavra de Deus, não na sua própria justiça, não no que você entende que é melhor, mas no que Deus tem te instruído, no que a palavra de Deus diz. Veja, irmãos, isso é o Sermão do Monte. Capítulo 6, verso 2 a 4, fala do amor ao próximo. E aqui fala de como dar esmolas. Fala de você dividir o que você tem. Sabe, irmãos, isso não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Não vou citar o nome da família, mas teve uma família que estava, por esses dias, nós até saímos à rua para procurar um lugar que tivesse botijão de gás para vender. Porque na cidade onde ela está não tinha gás, já havia acabado o gás, com crianças pequenas, porque as pessoas foram nos depósitos e compraram a maioria do estoque de gás que eles tinham. Pessoas levaram 3, 4 botijões, não se preocupando com o outro, para poder dividir. Vocês devem ter visto no Facebook a mulher com um carrinho cheio de álcool gel, e o povo foi lá, avançou no carrinho dela pegando o álcool gel, porque todo mundo precisa do álcool gel. Precisamos aprender a dividir, precisamos aprender a compartilhar, ter um olhar de misericórdia para com aqueles que são necessitados, para com aqueles que estão necessitados de oração, carinho, também de roupa, de alimento. Nós devemos olhar com esse olhar. Devemos ter esse amor para com o próximo. O capítulo 6, do versos 5 a 15, fala de oração. Jesus nos incita a orar. Veja, o Senhor ensinando, falando do verso 5 ao verso 15. E aí ele coloca aqui como nós devemos orar, e ele ensina-nos a oração do Pai Nosso, a oração dominical, e ele nos ensina a começar engrandecendo o nome de Deus e suprindo a nossa necessidade. Veja, eu vou ler para vocês. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja essa oração que o Senhor nos ensina a orar. Ele abrange todas essas áreas a qual nós já estamos falando. E nós exercemos perdão, reconhecemos a grandeza dele, reconhecemos que ele é quem supra a nossa necessidade, é ele quem nos dá o pão dia. A palavra de Deus nos diz, e ele, antes de ser assunto ao céu, ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E nós devemos crer nisso. Veja, irmãos, no capítulo 16 a 18 fala do jejum. Nós fizemos um dia de jejum e oração, porque a nossa igreja estabelece que em estado de calamidade, de epidemia, nós devemos jejuar, dedicar um dia a isso. Apesar de entendermos que o único dia que nós devemos dedicar
na nossa vida é o dia ao Senhor. Esse dia é um dia especial onde nós nos curvamos diante do Senhor para que possamos pedir a Ele e, na verdade, reconhecer, não é nem pedir para que Ele mude, mas para reconhecer a sua grandeza e dizer: Senhor, estamos submissos à Tua vontade. Fala ao nosso coração, dá paz ao nosso coração, para que neste momento possamos entender tudo isso que está acontecendo, tudo isso que o Senhor está falando conosco. É assim que nós devemos jejuar. O problema é que muitas pessoas fazem jejum e faz cara que está fazendo jejum. Ou seja, querendo mostrar uma falsa piedade. E esse é o cuidado que devemos ter. Queremos ser piedosos, e piedosos demais. E queremos mostrar, e muitas vezes, olha, eu não vou tomar café com você, não vou almoçar porque eu estou em jejum. Se você sabe que alguém vai te convidar, ou uma situação que possa te levar a isso, evite. Mas não precisa bater no peito: olha, eu estou em jejum, levanta a mão, levanta uma bandeira. Não! Faça isso em secreto com o teu pai. Tanto é que ele diz assim: entra no teu quarto em secreto, ore, e o Senhor vai te recompensar em secreto. Você deve jejuar, sim, você deve orar. O Senhor nos incita a orar. Mas também devemos ter cuidado para que não tentar mostrar uma falsa piedade e, como diz o povo por aí, querer ser aqueles santarrões. Isso é muito perigoso. Devemos ter uma vida de busca de conhecimento, de ouvir, de aprendiz, humilde aprendiz, que agora começa a praticar e obedecer e realizar a palavra de Deus na sua vida, para que tenha experiência. E finalmente, meu último e terceiro ponto: você deve confiar, amar a Deus. Porque você ouve, você pratica, você obedece, você realiza, porque sistematicamente dá certo. Você tem visto dar certo. Mas a pergunta é: você tem amado a Deus? Você confia em Deus? Você ama a Deus? Você confia a sua vida a Deus? Como é que você tem vivido? Em Mateus capítulo 6, verso 21, ele diz assim, Mateus 6, 21: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nós encontramos que entendemos que a palavra de Deus nos mostra que o coração do homem é enganoso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Isso é uma inversão do texto bíblico. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, extremamente corrupto. Então, aonde está o teu tesouro? Por isso que nós temos que observar bem a palavra de Deus. Porque ela diz: onde está o teu tesouro, o teu bem maior, o que você tem por maior preciosidade. É a tua comunhão com Deus, então seu coração está lá. É meditar na palavra de Deus, então seu coração está ali. Primeiro ele diz que o prazer dele, do salmista, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o prazer dele, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele tem como precioso. E isso lhe traz prazer. Esse você deve viver. No capítulo 6, do verso 25 a 34, fala da solicitude da vida. E nós estamos num momento onde as pessoas estão muito ansiosas. Não é? Ele diz assim, no capítulo 6, verso 25: não andeis ansiosos por coisa alguma pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, vestir, pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não há vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E o Senhor vem dizendo: observai as aves do céu. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Veja, você precisa confiar em Deus. Deus vai suprir. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 a 27, que fala dos dois fundamentos. Diante de tudo isso que eu mostrei para você, do ensino que foi apresentado,
que você deve meditar, você deve ouvir, você deve estudar o ensino de Deus, que é a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Você deve praticar, você deve construir a sua vida diante disso. Você deve confiar nessas promessas de Deus. No verso 24 ele diz assim, do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa rocha, o nosso alicerce, o nosso fundamento é Jesus Cristo. É só Ele, Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus, se despiu da sua divindade, da sua majestade, se fez homem pecador. Veio aqui, viveu entre nós, sofreu, morreu, ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós e preparando uma morada para nós. Como é que está a tua vida? Irmãos, nós devemos meditar, conhecer os ensinamentos de Jesus, ensinamento de Deus, praticar, construir a nossa vida. Edifique a sua vida na palavra de Deus. Confie nas promessas de Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus fale isso ao teu coração, que você fique firme, que você continue a meditar. Nós vamos cantar uma música que fala sobre tempestade e é um desafio para nós. É aquela que diz, descansarei. Quero convidar você a procurar no seu smartphone, procurar no seu computador, ou se você já souber a letra, você já se prepara para cantar comigo esta música. Porque ela traz no seu coro, ela diz assim, se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também as rei, descansarei, pois sei que és Deus. Irmãos, saibam que tempestades virão sobre a sua vida, mas se você estiver firmado na palavra de Deus, no alicerce, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, você vai passar por cima de toda essa tempestade, você vai ser vencedor. Não porque estamos aqui pregando prosperidade, não estou falando questão financeira, mas estou falando de uma prosperidade sim espiritual, porque nada vai te afastar do amor de Deus. Amém? Cante comigo. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou
bem és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, nos conforta, nos chama a atenção para podermos caminhar de acordo com o Teu querer, porque a Tua vontade é a melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a submetermos ao Teu querer, a obedecermos a Tua voz, praticarmos, ó Deus, tudo que o Senhor nos tem nos ensinado, para que possamos, ó Deus, ser reconhecidos como Teus filhos, aqueles que obedecem a Tua palavra, aqueles que andam de acordo com o Teu querer, e onde quer que passamos, ó Deus, sejamos reconhecidos como cristãos. Venho pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão, ó Pai, na iminência de perder o emprego, ó Deus. Move o coração dos patrões, daqueles empresários, ó Deus, que estão pensando em tirar o emprego ou dispensar algumas pessoas. Sabemos que a dificuldade financeira vem, mas pedimos ao Senhor que o Senhor também abençoe este chefe, ó Deus, esse empresário, para que ele tenha condições, ó Deus, de honrar com os seus compromissos e poder manter o emprego de todos aqueles que precisam sustentar o seu lar. E aqueles que estão desempregados, que o Senhor ainda abra as portas de emprego. Se há, Pai, pessoas enfermas no nosso meio, entra com providência, entra com a cura em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se há alguém com problema de relacionamento, ministra, ó Deus, restaura, ó Deus, a comunhão entre eles, ó Deus. Aproveitando este momento, onde nós estamos de forma ininterrupta, com os nossos familiares, tendo a oportunidade, ó Pai, de consertar, de nos relacionar, de melhorar o relacionamento. Abençoe, ó Deus, cada lar. Tira, ó Deus, todo e qualquer empecilho na Tua adoração. Abençoe a igreja de Bom Pastor, ó Deus. Igreja esta que ama realizar a Tua obra. Abençoe, ó Deus, os nossos missionários. Abençoe, ó Deus, a equipe pastoral da igreja do Bom Pastor, reverendo Wilson, reverendo Alcides Sarquis, a minha pessoa, Deus. Os nossos presbíteros, os nossos diáconos, que estão tão empenhados, ó Deus, em realizarmos, ó Pai, esses nossos cultos. Ó Deus, derrame bênção sem medida, dá-nos estratégia, dá-nos, ó Deus, condições, ó Pai, de edificar e alimentar o Teu povo, porque essa responsabilidade cabe a nós. Pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de encerrarmos, eu quero dar alguns avisos que são necessários. Nós postamos na semana passada a conta da igreja, para que você possa depositar os seus dízimos e as suas ofertas. E se você tiver alguma dificuldade com isso, entre em contato com a liderança da igreja, porque alguns presbíteros e alguns diáconos já se dispuseram a ir até a sua casa para que possa fazer essa movimentação. Por que nós falamos isso? A igreja, ela tem os seus compromissos, ela precisa também honrar os seus compromissos. Mesmo que eles tenham estendido o prazo para pagamento de água, luz, mas existem outros compromissos que a igreja precisa honrar. Então nós contamos com os dízimos e as ofertas dos irmãos, porque o Senhor tem nos dado isso como bênção. O sustento da nossa casa, o sustento da minha casa, o sustento da sua casa, e você precisa devolver ao Senhor, né, com uma atitude de fidelidade a Deus, 10% do que você tem recebido. Isso é diante do que Deus tem feito na tua vida. Por isso nós queremos dizer a você, nós vamos colocar novamente no Face o número da conta da igreja. Eu não tenho aqui fácil comigo, mas nós vamos colocar no Face não só os pedidos de oração, mas também o número da conta da igreja, para que você faça a sua contribuição para a igreja, para que possamos honrar com os nossos compromissos. Ok? Deus abençoe vocês mais uma vez. Eu vou impetrar a bênção e encerrar nosso culto. E fique atento. Lembrando, nós estamos com um canal no YouTube. Isso é algo novo. Ontem nós criamos o canal no YouTube. As mensagens já estão sendo postadas lá. Eu sugiro a você que você entre lá no YouTube, escreva IP Bom Pastor, vai encontrar duas igrejas de IP Bom Pastor.
Não é a primeira tem mais inscritos, então ela vai aparecer primeiro. Procure a que tem um logotipo da igreja, a foto da nossa igreja. Clica lá e inscreva-se no canal. E convide pessoas para poder se inscrever ali. E todas as nossas mensagens nós estamos postando lá. Estaremos aí com essa nova prática. Os cultos que nós já vimos publicado no Facebook, nós vamos também postar lá, para que você possa acompanhar as atividades da igreja. Fique atento aos anúncios na rede social da igreja, para que possamos estar semanalmente, todos os dias, conectados, plugados, lembrando da nossa reunião de oração, nosso relógio de oração, cada um tem o seu horário. Cumpra, para que a nossa igreja esteja 24 horas orando pela nossa nação, pelas nossas dificuldades e também agradecendo a Deus pela bênção sobre nós. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez. Te agradeço por essa oportunidade que temos de louvar e engrandecer o Teu nome. Receba a bênção, irmãos. Que Deus, que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém.